Bom, hoje vamos falar sobre a função afim. Isto acaba por ser, a função afim está relacionada com as retas. Uma função afim, no fundo, é uma reta, que é definida por aquela condição que vocês já sabem, y igual a mx mais b. Nós até tínhamos duas maneiras para calcular este m, que seria com aquela fórmula do y2 menos y1 sobre x2 menos x1, quando conhecemos dois pontos, ou então o 2 sobre o 1 se tivermos o vetor que dá a direção à reta. E o b é a ordenada na origem, que nós calculávamos isto com o m e depois com um ponto por onde a reta passa. Portanto, o gráfico desta função é uma reta, isso eu já tinha referido. Há duas situações especiais. No caso do b ser zero, a função é uma função de proporcionalidade direta, algo que foi estudado a fundo no nono ano. Se o b for zero, se este valor aqui for zero, ficamos apenas com y igual a mx. Já agora o que acontece ao contrário? Se o m for zero, a função fica constante, fica uma função horizontal. Este m é chamado declive, nós já tínhamos dado o nome a esta função, a esta constante, e o b é a ordenada na origem. O que é que este m me dá? Diz-me se o m for positivo, a função vai crescer. Se o m for negativo, a função vai decrescer. Se o m for zero, a função é constante. Isso eu já tinha visto aqui de início. O b é ordenada na origem, ou seja, simplesmente se tivermos esta reta aqui, o valor do b é esta distânciazinha aqui. Claro, neste caso o b vai ser negativo. Portanto, é este ponto, por isso é que se chama a ordenada na origem. Bem, não vale a pena estar a resolver muitos exercícios diretamente sobre a função afim, porque nós já falámos tanto disto na parte de geometria. O que eu queria aproveitar a deixa deste capítulo para introduzir um novo conceito, o conceito de função definida por ramos. Normalmente é nesta altura que se fala na função definida por ramos. E um exemplo clássico disto é, imaginem, por exemplo, que vamos pensar no pagamento da água. Imaginem que numa certa cidade a cobrança da água é feita da seguinte forma. Se, por exemplo, no início paga-se sempre 10 euros pelo aluguer do contador. O aluguer do contador. E normalmente é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Isto muda de povoação para povoação, mas há sempre um aluguer que é normalmente pago. Pode ser o aluguer de contador, os resíduos e não sei o quê. Não interessa. Depois, tudo quanto sejam consumos abaixo dos 15 metros cúbicos de água, por exemplo, isto é apenas um exemplo, o consumo é feito, custa, por exemplo, 2 euros por metro cúbico. Portanto, pagam-se 2 euros por metro cúbico por cada consumo abaixo dos 15 metros cúbicos. Tudo quanto seja acima dos 15 metros cúbicos, ou seja, tudo quanto seja excedendo estes 15 metros cúbicos, paga-se, por exemplo, 4 euros por metro cúbico a mais dos 15 metros cúbicos. Portanto, os primeiros metros cúbicos, os primeiros 15, pagam sempre esta taxa de 2 euros por metro cúbico. Porquê é que normalmente as câmaras municipais fazem este tipo de cobrança? Para evitar um consumo exagerado de água. Portanto, o desperdício, para poupar um bocado, para não haver desperdícios de água. É por isso que se paga uma taxa a partir de uma dada altura. Também na internet, antes era feito assim, não sei se agora ainda há este tipo de pagamentos, este tipo de formas de pagamento. Eu recordo que acho que havia uma altura que se pagava um aluguer que tínhamos direito a não sei quantos gigas e depois uns gigas acima deles seriam pagos à parte. É muito parecido com isto. Mas vamos ver aqui um exemplo. Imaginem agora que eu, por exemplo, num determinado mês, um consumidor consome 7 metros cúbicos de água. Quanto é que ele vai pagar? Bom, ele paga 10 euros do aluguer do contador, mais os 7 euros a multiplicar por 2. Portanto, no fundo, paga 24 metros cúbicos. Eu depois já vou representar isto por uma função. Imaginem que ele chega ali ao limite e consome os 15 metros cúbicos. Paga na mesma os 10 euros e estes 15 metros cúbicos pagam uma taxa de 2 euros. Portanto, dá 30 mais 10, que dá 40. Agora imaginem que alguém consome 20 metros cúbicos de água. Como é que esta cobrança é feita? Paga os 10 euros do contador, paga os primeiros 15 metros cúbicos a 2 euros, portanto 15 vezes 2, e aquilo que ele consumiu a mais dos 15 metros cúbicos, ou seja, os 5 metros cúbicos, paga-os a 4 euros. Portanto, isto no fundo dá 10 mais 30 mais 20, que dá 60 euros. Estão a ver? Aqui não é metros cúbicos, aqui é euros. Portanto,
dependendo da situação, se ele está abaixo ou está acima dos 15 metros cúbicos, vamos ter que fazer o cálculo de maneira diferente. Então, como é que nós representamos esta função? Então, vamos representá-la por, chama-se isto uma função definida por ramos. Vamos tentar encontrar aqui uma solução que permita representar esta situação quer antes, quer depois dos 15 metros cúbicos. Portanto, temos uma função antes dos 15 metros cúbicos, e aqui podemos meter menor ou igual, e depois dos 15 metros cúbicos temos outra situação. Em qualquer uma delas, os 10 euros do contador pagam-se sempre. Nesta situação aqui, se eu consumo menos do que 15 metros cúbicos, eu pago esses metros cúbicos que eu consumi a um valor de 2 euros. 2 euros por cada metro cúbico. Se eu consumo X metros cúbicos, eu pago 2 vezes X metros cúbicos. O que é que acontece quando eu ultrapasso os 15 metros cúbicos? Os primeiros 15 eu pago uma taxa de 2 e agora tudo quanto for a mais desses 15, já vou ver como é que isso se calcula, o que é que será o valor acima dos 15 metros cúbicos? Por exemplo, como é que eu aqui cheguei a este 5? Eu fiz 20 menos 15. No nosso caso, se eu estou a consumir X metros cúbicos, eu faço X menos 15. E isto é o consumo a mais dos 15 metros cúbicos. Isto pago a 4 euros. Ou seja, no fundo vai ficar... A de cima fica 10 mais 2x, a de baixo fica 40 mais x menos 15 vezes 4. Isto, claro, neste caso, se o x for menor ou igual do 15, e neste caso aqui, se o x for maior do 15. Até vou mostrar como é que isto se representa, por exemplo, na calculadora na Casio. Aproveito também para explicar como é que se trabalha com a calculadora Casio. Até é muito parecida, depois também posso mais ou menos dar-vos uma dica de como é que se procede nesta calculadora. Portanto, eu vou aqui ao menu e vou à parte que diz graph, que está aqui em baixo, e coloco a primeira função, 10 mais 2x. E agora meto uma vírgula e vou colocar o intervalo onde está definida a função dentro de parênteses retos. Já vos vou mostrar onde é que estão os parênteses retos. Eles estão aqui, estão a ver? Estão aqui em cima, estão aqui os parênteses retos. Então meto Shift, um parênteses reto, desde 0, vírgula, até 15. E fecho o parênteses. Tem que ser sempre fechados, é a única coisa. A outra é 40 mais x menos 15 vezes 4. E agora meto novamente a vírgula e começo em 15 e teria que ir até mais infinito, mas a calculadora aqui não faz mais infinito. Vou até 100, chega bem. Está bem? Desde 15 até 100 e fecho o parênteses reto. Agora, antes de mandar representar a função, tem que colocar uma janela que seja adequada. E para mim uma janela adequada, por exemplo, para este problema, como estamos a falar do consumo de metros cúbicos, o x mínimo, que é este valor que está aqui, convém que seja 0. Está bem? Aqui é 0. O x máximo vou até 30. Pronto, podia ir até mais valores. E depois não me preocupo muito. A escala aqui eu posso escolher. A escala são os tracinhos que aparecem em baixo no eixo do x. Posso andar de 4 em 4, por exemplo. Não há problema nenhum. E não me vou preocupar muito com o y mínimo e com o y máximo. Porque a calculadora tem uma opção que é o zoom automático, que permite escolher ali o melhor y possível. Não mexe no x, só mexe nos y. Vou mandar desenhar. Mando desenhar. Lá está, a função não se percebe nada, está fora da janela, mas faço um zoom e carrego aqui no automático, no F5. Estão a ver? E está aqui a função. E lá está, dá a tal ideia que no início paga-se a um determinado valor e depois, quando se ultrapassam este ponto aqui, há de ser o 15, quando se ultrapassam os 15 metros cúbicos, começa-se a pagar mais pela água. E temos aqui uma noção gráfica desta função. Se eu quiser calcular pontos da função, agora é muito fácil calcular valores. Por exemplo, vocês recordam que há bocado eu calculei para o 7, para o 15 e para o 20. Se eu quisesse calcular o f de 7 desta função, eu ia à função aqui de cima, porque o x é menor do que 15, e substituía o x por 7. 10 mais 2 vezes 7, que dá 24, que era o que nos dava a nós. Se quisesse calcular o f de 15, é mesmo o ponto de viragem, mas ainda ia a esta função. 10 mais 2 vezes 15, que dá 30 mais 10, dá 40. E a mesma coisa se eu quisesse calcular o f de 20. Agora já ia à função de baixo e dá 40 mais 20 menos 15 vezes 4. 40
mais 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20, dá 60. O resultado não tal e qual o mesmo nos deu a nós. E também posso tentar calcular, ver quando é que a função é igual a um determinado valor. Imaginem que eu queria saber quantos metros cúbicos é que eu teria que consumir para que a função fosse igual a 50 euros. Para pagar 50 euros. Agora aqui não sabemos muito bem qual das duas funções é que eu vou igualar, mas posso igualar uma de cada vez. Por exemplo, se eu igualasse a de cima, ficava 10 mais 2x igual a 50. O que eu agora quero descobrir é o x. E fica 2x igual a 40, ou seja, x igual a 20. Parece-vos adequado que o x seja igual a 20 para a função de cima? Não parece, pois não? Porquê? Porque o x não pode ser maior do que 15, é menor ou igual do que 15. Então não é nesta função que está a nossa solução, está na outra. 40 mais x menos 15 vezes 4 igual a 50. Passo o 40 para lá a subtrair, e até vou fazer aqui a propriedade distributiva. Fica 10, está bem? O 40 passa para aquele lado, 50 menos 40 dá 10. Fiz a propriedade distributiva. Passo agora o 60 para lá a somar. Fica 10 mais 60 e acabo com 70 a dividir por 4, que dá 35 meios, ou se vocês quiserem, 17,5. Está bem? E consigo, isto são os metros cúbicos, e este valor já faz sentido. Já ultrapassei os 15 metros cúbicos. Portanto, igualar dá um bocadinho mais de trabalho, porque nós não sabemos ao certo qual é que é a função mais adequada, mas habitualmente só dá uma solução. Já agora aproveito para também vermos como é que isto se resolveria na calculadora. Para resolvermos isto na calculadora, na Casio temos duas opções. Ou vamos aqui ao GSolve e vamos ao Xcalc, que eu quero calcular o x. E eles perguntam depois para qual das funções é que é, porque nós temos duas funções. Se eu fizesse, por exemplo, para esta, ele provavelmente iria dar erro. Eu quero calcular quando é que a função é igual a 50. Olha o que é que ela diz. Não encontra. E agora, se eu fizer a mesma coisa, só que gsolve, xcalc, para a outra função. Ui, está aqui. Esta é a outra função. 40 mais. E eu quero calcular isto para y igual a 50. Dá 17,5, que foi mesmo a solução que nos deu a nós. Uma outra alternativa era chegarmos aqui ao gráfico, metíamos o 50 e dá uma reta horizontal e vamos tentar descobrir este ponto de interseção aqui. Como é que isso se faz? Gsolve intersect. A primeira função é esta, porque é a de cima, e a segunda função é x igual a 40, a 50, que está aqui. Pronto, e já encontrou o ponto de interseção, é o 17,5. Estão a ver? As TI já só fazem o cálculo assim, não tem o tal xcalc como tem as Casio. Pelo menos as TIs antigas, não sei se as novas já vêm com essa função. Já que estava a falar na TI, a diferença para a TI é que ela não faz estes intervalos, tem mesmo que colocar a condição. Eu vou passar a demonstrar aqui, por exemplo, como é que se metia este ramo nas TIs. Metiam dentro de parênteses 10 mais 2x, depois metiam a dividir, abriam outro parênteses e faziam x menor ou igual do que 15. Onde é que vão buscar o menor ou igual? O resto está tudo na calculadora, está bem? O menor ou igual tem que fazer second e math. E lá aparece os menores ou iguais. Para quem tiver TIs, tente fazer isso com a calculadora, está bem? Portanto, eu aproveitei a aula para introduzir este conceito de funções definidas por ramos, porque aparecem muito nesta altura. Estar a matutar muito na função afim não vale a pena. Se vocês quiserem, andem um bocadinho para trás, creio que é na aula 10, onde eu estudo a reta e faço exercícios sobre a reta. Portanto, aí vocês podem ver todas essas. Até tenho uma aula só com exercícios sobre retas. Portanto, se não estão muito à vontade ainda com este conceito de y igual a mx mais b, com este conceito de reta, deem uma vista de olhos a essa aula. Também vão ver que isto não vai ser nada de especial. A próxima aula, sim, vai ser mais puxadinha. A função quadrática tem muita coisa que se lhe diga. Também, em princípio, irei dividir em duas aulas. Uma aula teórica e a outra aula prática. Tá? Fiquem bem, até uma próxima aula.